Vocês acharam mesmo que não ia ter café profano hoje? Bom, como estamos no mês de agosto, nada mais justo do que trazer um relato em honra a ela, Hecate, a nossa grande mãe negra. No relato de hoje, vamos trazer a história da Sofia. Ela vai nos contar sobre como foi o seu primeiro contato com a deusa. Eu sou Kyria Wolf e sejam bem-vindos a mais um Café Profano. Há alguns anos atrás, eu vivia um relacionamento extremamente abusivo. Não fisicamente falando, mas psicologicamente. Eu sempre fui uma mulher muito sensitiva. Eu sabia das coisas antes de acontecer. Eu simplesmente sonhava com tudo, mas nunca ouvia a minha intuição ou dava bola para os meus sonhos. Durante a minha adolescência, eu conheci um rapaz pela internet. Nós vivíamos no mundo dos jogos e foi amor à primeira jogada. O tempo foi passando, nós nos encontramos, noivamos, casamos, tivemos um filho. Tudo estava indo bem, até que eu comecei a ter sonhos constantes com ele me traindo. Eu ouvia sussurros dizendo que ele estava mentindo, sempre uma voz feminina. Quando eu dormia, quase todas as noites eu tinha pesadelos. Eu vivia, presenciava, sentia as sensações, o cheiro, tudo. Eu o via tendo relações com outras mulheres, em lugares diferentes. Nos sonhos, às vezes eu conseguia reagir, outras vezes eu só sentava e chorava. A angústia e a agonia eram tantas que os sons e as lágrimas eram ouvidas por quem estava no mundo real. Perdi a conta de quantas vezes ele me acordou desses pesadelos, enxugando minhas lágrimas, e quando eu contava para ele qual era o pesadelo, ele sempre dizia que isso nunca ia acontecer, que era coisa da minha cabeça. E não é que no final das contas era mesmo? Os sonhos nunca eram por acaso. Geralmente era quando ele estava trabalhando, um dia antes dele ir trabalhar, ou no dia seguinte em que ele voltava. Certa vez, eu sonhei que ele estava tendo relações com uma outra mulher dentro do carro. Ele estava trabalhando fora nesse dia e eu acordei arrasada e cansada sempre da mesma coisa. Nesse sonho, era nítido que a cadeirinha do nosso filho não estava presa no banco de trás, pois eles estavam tendo o ato ali. E no dia seguinte, quando ele chegou em casa, eu fui recepcioná-lo na porta, junto ao nosso filho de 1 ano e meio. Meus olhos foram direto para a parte de trás do carro e a cadeirinha não estava lá. Fiquei em choque porque foi exatamente como no sonho da noite anterior. Quando eu o questionei sobre a cadeirinha, ele disse que tinha tirado, pois tinha dado carona a uma amiga. E quando eu o questionei se, por ser só uma pessoa, o porquê ele tinha tirado a cadeirinha, ele simplesmente mudou de assunto e começou a dizer que eu estava querendo criar caos. Naquele momento ali, eu comecei a perceber que os sonhos, as visões, as vozes femininas no meu ouvido estavam querendo me mostrar algo. Um tempo depois, eu peguei uma conversa com ele no celular, com uma outra mulher, que inclusive estava contando para ele sobre o marido estar traindo ela. Mas que irônico, né? Ele estava fazendo a mesma coisa também. Nós brigamos, terminamos e eu decidi ir embora. Eu estava desolada, triste, angustiada, principalmente por ter um filho pequeno e por sentir que a pessoa que eu amava foi a maior decepção da minha vida. Certo dia eu estava chorando muito, me culpando inclusive por essa traição, por não ser bonita o suficiente, por não ser magra o suficiente, quando eu senti que alguém sentou do meu lado, colocou o braço ao meu redor e me abraçou.
Eu fiquei em choque, pois eu estava em casa sozinha e meu filho estava dormindo. Eu não via nada, só senti. Eu senti um calor, um amor, um conforto que há muito tempo eu não sabia o que era. Ouvi uma voz firme, mas calorosa, uma voz feminina, e ela me disse assim: não chore, você não está sozinho, nunca esteve. Essa dor vai passar, você vai ver. Meu peito se encheu de um calor bem em cima do meu coração. Naquele momento, a dor que eu sentia, o desconforto, a angústia, a falta de ar foi sumindo, como o nascer do sol em uma noite fria, aconchegante, quentinho. As minhas lágrimas pararam na hora. Eu me levantei e continuei a arrumar as minhas malas. De alguma forma, aquele abraço e aquelas palavras me deram força para recomeçar a minha vida, sem medo algum. Eu me senti capaz de fazer qualquer coisa. Meu ex era tatuador. Então, antes de ir embora, eu pedi para que ele fizesse uma última tatuagem em mim. Eu queria muito o rosto de uma mulher, que marcasse o início daquela nova mulher que eu me tornaria. Passei horas e horas procurando referências e não conseguia chegar a nenhuma decisão, até que eu ouvi a mesma voz que antes tinha me confortado. Faz uma bruxa. Na hora, eu ri, pois apesar de nos contos de fadas sempre querer ser a bruxa má, achei aquilo engraçado, mas pensei, por que não? Busquei por imagens de bruxas e logo de cara encontrei uma que me chamou muita atenção. A imagem tinha 3 rostos. Todos eles tinham uma coroa. Seus olhos eram brancos e havia uma cobra enrolada em seu pescoço. Não pensei 2 vezes. É ela. Tatuei sem nem saber quem era e fui embora, começar a minha nova vida. Depois disso, eu comecei a ver muitos sinais. Muitas chaves apareciam para mim. O número 3 ou 13 sempre estava presente, seja na quantidade das coisas ou nas horas iguais. Passei a ter muitos sonhos com cobras, com lobos, encruzilhadas. Nas redes sociais sempre aparecia posts sobre bruxas, magias, velas, até que um dia eu vi novamente a mesma foto no qual eu tatuei. E lá no título estava escrito Hecate. E foi aí que tudo fez sentido. A deusa sempre esteve comigo, mesmo quando eu nem sabia da sua existência. Ela me deu o pontapé inicial que eu precisava para sair daquela vida de dor. Desde então, eu passei a cultuá-la e agradeço todos os dias pelos seus ensinamentos, por me mostrar que jamais devemos nos diminuir para caber no espaço de ninguém. Reia Hecate, Senhora das Encruzilhadas e de todo mundo. Gente, que relato lindo. Eu fico imensamente feliz e emocionada ao mesmo tempo, sempre que eu vejo um relato assim de uma mulher recebendo o chamado da deusa, sabe? É muito gratificante ver a evolução disso, sabe? De como ela era antes e de como a deusa deu força para que ela pudesse seguir, para que ela pudesse enfrentar os seus medos. Nem sempre, às vezes, é do jeito que a gente gosta, nem sempre é fácil. Na verdade, nunca é fácil, né? Nunca é simples. Mas esse chamado, né, o chamado da bruxa, sempre vem com essa missão, né? De sair da zona do conforto, de mostrar que realmente aquilo que você achava ser bom ou que achava ser o ideal para você, não é, né? É doloroso, sim, claro, toda mudança, tudo que sai da zona do conforto, né, nunca é confortável.
Mas eu tenho certeza, Sofia, que hoje você e o seu filho estão muito bem. Porque quando uma mãe não está bem diante da sua situação, né, diante do seu relato, da sua história, quando uma mãe não está bem, seu filho nunca vai estar bem. Então, eu como mãe também sei o quanto foi difícil para você tomar essa decisão, né? Porque eu sei que o que pesou para você também foi o seu filho, né? É uma vida, é uma história. Mas com certeza, né, você está melhor agora. Eu agradeço pelo seu relato, por ter tirado esse tempinho, principalmente agora, né, no mês de Hecate. Desejo que a deusa continue te abençoando imensamente, assim como ela te abençoou. E se você está gostando do nosso conteúdo, curte, comenta, compartilha e não esquece de ativar as notificações no sininho. E esse foi o Café Profano de hoje.